Olá pessoal, tudo bem? É um prazer poder voltar ao canal Topa Pensar do meu amigo professor Samuel Mendonça. Meu nome é Nivaldo e eu vou tentar hoje contribuir um pouco mais com as reflexões que o professor Samuel trouxe no último vídeo que ele postou, que diz respeito à dor e medo. O meu objetivo agora é discutir um pouco com vocês, de forma paralela e complementar ao vídeo do professor Samuel, aquilo que eu denominei hoje de perigo e risco como objeto deste vídeo. A primeira coisa que nós temos que fazer é diferenciar perigo de risco. Perigo diz respeito a uma situação em relação à qual existe uma probabilidade real de acontecer um mal a um bem da vida, como, por exemplo, o patrimônio, a saúde ou a integridade física. O perigo diz respeito à vida e às situações mais corriqueiras do nosso cotidiano. Ele está presente nestas situações de forma generalizada. Ele faz parte da vida. Existe perigo ao andar de carro, ao andar de avião ou até mesmo andar de bicicleta. Quando você chega a uma praia, por exemplo, e há um cartaz dizendo perigo, área de tubarões, você identifica que naquela região da praia ou do mar existe um perigo decorrente da presença de tubarões que, por sua vez, podem causar alguma lesão ou algum dano a um banhista ou a uma embarcação ou qualquer outro objeto que possa estar naquela água. Isto é uma situação de perigo. O perigo não se confunde com o risco. Por quê? Porque imagine que eu esteja nesta praia e que existe ali a placa com um alerta de área de tubarões, mas eu não entrei na água, eu estou na areia, eu sou um banhista que só estou passeando, tomando banho de sol. Qual é a influência que aquela situação de perigo tem para mim? Naquele momento, naquele meu estado, nenhuma. Por quê? Porque aquele perigo não representa um risco para mim. O perigo está isolado naquela área e enquanto eu não me colocar numa situação de risco em contato com o perigo, eu estou salvo na areia, né? Daí nós podemos concluir que o risco é a exposição ao perigo. Não se confunde com ele. Pressupõe o perigo, mas não é o próprio perigo. O que nós temos que identificar é que tanto a situação de perigo quanto a situação de risco podem produzir nas pessoas um medo, um temor. É natural que aconteça. O que nós temos que pensar juntos é que as situações que conduzem a um medo justificado são situações de risco e não as situações de perigo. Porque o perigo ele não pode ser eliminado da nossa vida. O perigo existe na nossa vida, como eu já falei, em todas as nossas áreas, em todas as nossas atividades. Tudo existe em relação à nossa integridade física, ao nosso patrimônio, à nossa vida, existe como um perigo. Eu posso estar andando pela calçada da rua e há um perigo, por exemplo, do poste cair em cima de mim, ou eu cair num buraco, ou até um carro se descontrolar e me atropelar. Só que a pergunta é, em relação a esse perigo, existe um risco justificável? Há um risco considerado? E aí a gente tem que dizer que não. Naquelas situações normais do cotidiano, os riscos são nulos ou até tão insignificantes que podem ser desprezados. Eu não posso ter medo do perigo. Medo do perigo leva a uma paranoia, as fobias que devem às vezes até ser tratadas dentro da psiquiatria. Eu não posso ter medo do perigo de forma abstrata. Eu preciso ter medo dos riscos. Aí sim, se existe um risco real diante de um perigo, então eu preciso tomar as cautelas, as providências racionais, lógicas, para que eu não me exponha a um perigo de forma demasiadamente arriscada. Como fazer isso? Observando as orientações técnicas da ciência, da engenharia, da medicina, da estatística, que são áreas que respondem
por esse panorama de risco e grau de risco em relação aos perigos que nós enfrentamos todos os dias. Por isso, se diz, é perigoso, ou nesse caso, arriscado, você dirigir, por exemplo, um carro a uma velocidade maior do que aquela recomendada na via. Não quer dizer que se você não cumprir uma regra técnica de segurança, você vai sofrer um acidente. Mas significa que ao não cumprir essa regra, você se expõe a um grau de risco muito maior do que aquele que pode ser considerado como aceitável. Quando nós falamos da questão de risco e perigo em relação ao medo, já volto a frisar, é importante que haja medo em relação aos riscos, mas não um medo infundado, um medo racional, um medo emancipatório do ponto de vista da razão, da ciência, da tecnologia. Se eu sei que eu estou dentro de uma margem de segurança recomendada cientificamente, então tudo bem, eu consigo conviver com aquele risco e aí eu controlo o meu medo. Por outro lado, é muito perigoso não ter medo das situações de risco, colocando inclusive em risco a mim ou a outras pessoas pela imprudência ou excesso de autoconfiança, desprezando regras técnicas. O desrespeito ao risco ou desrespeito às recomendações de diminuição de risco pode conduzir a uma situação de insubordinação civil e caos social. Se cada um achar que tem liberdade e autonomia para agir em situações de risco da maneira que bem entender, nossa sociedade acaba caindo numa situação de risco generalizado e aí sim, os perigos se potencializam diante de todos nós. Acho que é uma boa reflexão nessa época de pandemia e na época em que há recomendações técnicas para isolamento, distanciamento social, asepsia das mãos, dos objetos, uso de máscaras ao sair à rua, evitar esse contato público. Eu acho que fica uma boa reflexão sobre qual é o medo, qual é o risco e qual é o perigo que nós estamos vivendo agora. E diante de tudo isso, pensar um pouco qual é a melhor conduta que nós devemos adotar para a diminuição dos riscos, não só para mim, mas para todos em sociedade. Espero que tenha contribuído um pouco, espero que tenham gostado e ficamos aí com uma próxima discussão em breve, quem sabe. Obrigado, tchau, tchau.